Em alguma masmorra do Japão, Kaito Tagashi usava seus inseticidas de mercadinho para caçar slimes, uma prática comum do dia a dia dele. Ao executar friamente cada um desses monstros gelatinosos, ele guardava suas latas de veneno como se fosse um cowboy pistoleiro no faroeste. Após 2 anos nessa rotina no primeiro andar da dungeon, Kaito acaba de completar 999 slimes abatidos. Mesmo se achando imprestável por aniquilar apenas gelatinas ambulantes, ele não desanima e promete acabar com o milésimo inimigo para fechar o dia com chave de ouro. Conforme ele caminha, câmeras de segurança acompanham os passos do garoto e analisam os status dele, que nunca foram nada demais. De repente, ele dá de cara com um slime dourado no meio do caminho. Então vê nele a oportunidade de fechar 1000 vitórias em grande estilo contra essa espécie. Como sempre, o destruidor de slime se aproxima do bicho e despeja o inseticida, mas essa criatura é bem mais ágil do que ele tá acostumado, tanto que desvia do inseticida com o reflexo de uma mosca. Kaito não se dá por vencido e saca sua pistola de repelente, dessa vez acertando o alvo, que cai duro no chão, ou melhor, mole. Apesar da conquista, o jovem nota que mesmo esse monstro raro não dava muito XP, mas pelo menos ele poderia pegar o núcleo mágico dele na esperança de render uma grana boa em troca. Ao pegar o item, ele vê a imagem de uma criatura mitológica desenhada naquilo que parecia uma carta banhada em ouro. Observando a descrição do objeto, Kaito percebe que se trata de uma valquíria chamada Sylph, por isso se anima ao pensar que finalmente conseguiu uma carta lendária de servo. Olhando de um lado para o outro, ele deduz que ninguém viu ele pegando a carta, e logo pesquisa na internet em busca de informações sobre a valquíria, porém, não tinha nada no banco de dados da internet sobre ela. Se não tiver enganado, a única coisa que Kaito sabe é que essas mulheres são semideusas de alguma mitologia, e isso é o bastante para ele deduzir que esse item possui algum valor interessante. Sendo a carta de valor ou não, o rapaz não pretende dar esse item para ninguém. Saindo da masmorra pelo portão 6, ele vê aventureiros saindo para ação com suas armaduras e armas poderosas e pensa se um dia terá a chance de usar esse nível de equipamento. Por acaso, se vender a carta rara por uma nota preta, talvez seja possível desfilar por aí com uma espada lendária em chamas ou um escudo revestido em diamante. Com isso em mente, ele vai até o centro de transações da caverna para vender os núcleos de slimes comuns que coletou. Tendo 3 irmãos, levando em conta que cada um vale 500, é oferecido para ele apenas 1.500 ienes, valor equivalente a 50 reais. Depois, dando uma de garoto inocente, ele pergunta para a funcionária o quanto valeria se ele vendesse uma carta rara de servo, e ela diz que no exterior esse tipo de item vale cerca de 1 bilhão de ienes. Ao escutar isso, o moleque entra numa espiral maluca de obsessão e não consegue parar de repetir esse valor enquanto vegeta por onde anda. Após guardar suas coisas e partir, ele parecia um zumbi dizendo a mesma coisa até chegar na saída do estabelecimento onde ele realiza suas expedições, a masmorra e resort, onde ainda era vigiado pelas câmeras de segurança. No dia seguinte, no aniversário de 4 anos do estabelecimento, ele ainda estava na mesma pegada de ontem, e dessa vez seus amigos ouvem o que ele diz e perguntam que papo é esse de 1 bilhão. Tentando abafar o caso, o Kaito se vira pro Shinji e pro Hayato e escuta que eles conseguiram o passaporte do explorador e podem aproveitar as atrações do evento de aniversário de graça. Mais tarde, na volta pra casa, Kaito lembra que é só no nível 3, mas que seus amigos podem voltar e explorar as masmorras para conseguirem alguma coisa interessante, mas os dois querem distância desse tipo de rolê por enquanto. Esses dias eles desceram pro nível 2 e acabaram subestimando os goblins, pensando que derrotar esses monstros seria mais fácil do que roubar doce de criança, mas eles levaram uma surra sem dó de um desses bichos. Depois disso, eles acharam melhor curtir um parque de leve ao invés de serem surrados a troco de nada. Já quanto ao Kaito, os dois acham curioso o fato dele já estar 2 anos matando slime sem parar. Então Kaito conta que não vai pra masmorra só pra isso, mas não se aprofunda na questão. Ao chegar na rua de casa, enquanto andava pela calçada à noite, Kaito é reconhecido por uma garota da janela do seu quarto, que parece feliz com a passagem do rapaz. No dia seguinte, um apresentador de Kiss pergunta há quantos anos as masmorras surgiram, e um competidor aperta o botão para dizer que fazem 13 anos, a resposta correta. Durante a refeição, os pais do Kaito ressaltam que ele deve trabalhar, mas não pode esquecer de estudar. Porém, tudo o que ele conseguia pensar era sobre aquela carta, sobre o que aconteceria se ele invocasse a valquíria. Se fizesse isso, talvez ele poderia ir para os níveis mais difíceis das masmorras, porém, se vendesse a carta, ele poderia comprar os equipamentos dos sonhos, além de uma mansão com piscina e uma masmorra particular ao lado do cinema caseiro. Essa dúvida cruel martela tanto na cabeça do garoto que ele mal consegue dormir, ao ponto de ir virado para a escola no outro dia. Pelo menos, a jovem bisbilhoteira, Katsuragi, saiu de casa na mesma hora que ele, então os dois se esbarram. Aproveitando o encontro, ela pergunta para onde ele foi ontem à noite, já que viu ele voltando para casa. Então ele diz que estava numa reunião só para homens com Shinji e Hayato, o famoso clube do Bolinha. Falando no diabo, os dois brotam do nada no caminho. Então Kaito puxa a dupla e pede para eles não contarem que ele foi pra masmorra ontem. Katsuragi pergunta o que eles estavam fazendo juntos, e cada um responde uma coisa. Notando a farsa, a garota questiona se Kaito foi pra masmorra de novo, mas o moleque mente na cara dura. Inocente ou não, Katsuragi acredita e segue seu rumo. Chegando no colégio, Kaito pergunta pros amigos o que eles fariam se encontrasse uma carta rara de servo, e os
os dois respondem que com certeza venderiam para serem ricos, até porque um servo só poderia ser invocado dentro das masmorras. De toda forma, eles ressaltam que achar uma carta dessas é mais difícil que ganhar na loteria, e Kaito dá um sorriso amarelo. Durante as aulas, ele não conseguia tirar a cabeça dessa questão, refletindo que não vai mais poder vender a carta sem invocar esse servo, sendo que ele nem sabe se isso vai ser útil para ele. Porém, olhando para Katsuragi, outras ideias vêm à mente dele. Logo ao voltar para a masmorra, ele saca a carta e reconhece que ela vale 1 bilhão, mas que precisa seguir o caminho certo pro bem da Katsuragi. Então, ele invoca Sylph, a Valkyria, gerando um poderoso tornado na caverna que se dissipa e revela a figura da gigantesca criatura mitológica, essa que envolveu o garoto em suas mãos até desaparecer completamente, deixando o usuário da carta perdido. Entretanto, uma pequena e inocente Valkyria cutuca ele pelas costas e se apresenta como Sylph, fazendo o pobre rapaz se ajoelhar, sentindo ir embora o bilhão que tinha no bolso. Sylph pergunta o que tá rolando, então Kaito finge que não é nada e chama a garotinha pra ir com o tio caçar slimes. Poucos passos à frente, ela chama a atenção do mestre e alerta sobre a presença de um slime por perto, e ele fica surpreso ao ver que ela era capaz de detectar criaturas ao redor. No final das contas, a Valkyria tava certa, e um slime desavisado tava dando sopa nos confins da caverna. De costume, Kaito saca um inseticida, mas antes de atacar, ele pergunta pra Sylph se ela é capaz de derrotar o bicho. A pequena figura mitológica afirma que sim com entusiasmo, então se apresenta perante o oponente para fazer uma demonstração. Conjurando um relâmpago divino extremamente poderoso, ela desintegra a pobre geleia azulada sem misericórdia com um sorriso no rosto, deixando seu mestre sem reação. Ele sabe que ela tem 170 pontos de combate, 17 vezes mais que ele, e que ela continua sendo uma deusa, mesmo que só pela metade. Mudando de assunto, a Valkyria avisa que deu aquela roncada no estômago e olha diretamente pro núcleo mágico da criatura derrotada. Kaito pergunta se ela quer comer o núcleo, e ela faz que sim com a cabeça. Kaito tinha lido em algum lugar que servos eram alimentados com essa substância, então dá pra ela comer. Como previsto, a garota agradece com a corda toda por ter recuperado suas energias, e chama o mestre pra enfrentar outro slime que ela detectou, mas ele pede pra ela dar um tempo. Segundo o que ele observou, Sylph fica com fome ao lutar e precisa se alimentar dos núcleos mágicos que consegue, mas como é a única coisa de valor em um slime, ele não sairia do zero, porque teria que dar de comer pra garota. Nesse caso, ele ia ficar sem grana nenhuma pro inseticida. Sendo assim, ele pensa num plano e pede pra serva encontrar novos slimes. Ao fazer isso, ele mantém sua estratégia habitual de matar os bichos com o repelente, só que deixando a Sylph só detectar na presença deles, sem gastar energia se envolvendo na luta. Com isso, ele sobe pro nível 4 e comemora, fora que seus pontos de combate subiram 2 pontos. Sylph parabeniza o mestre com entusiasmo, até que ele nota que ganha o título de exterminador de slimes, aumentando suas estatísticas em 50% ao enfrentar um monstro dessa espécie. Obviamente, isso deu uma freada na animação do garoto, porque ser aprimorado contra o slime é a mesma coisa que ter 2 chinelos pra matar uma formiga ao invés de um só. Sylph tenta consolar o mestre dizendo que ter habilidades novas é ótimo, ressaltando o quanto é incrível que ele tenha conseguido isso, e Kaito acha legal da parte dela ser assim, mas algo ainda incomoda ele profundamente. A mocinha pergunta o que é, mas ele diz que não é nada demais. Assim, ele anuncia que vai parar de explorar a masmorra por hoje. Fazendo uma cara de coitada, Sylph pergunta se será invocada mais uma vez, e ele promete que sim, aliviando a garota. Em seguida, ele puxa a carta para devolver a Sylph para dentro. Ao chegar no balcão de vendas, Kaito impressiona a funcionária com o tanto de núcleo mágico que ele conseguiu em apenas um dia de expedição, e ele diz que deu sorte de encontrar um monte de slime de uma vez só. A mulher acredita e ressalta que ele quebrou o recorde de slimes caçados em apenas um dia, e anuncia o valor de 15 mil ienes em troca de todos os itens conquistados. À noite, já de volta em casa, Kaito Takagi continuava sem pregar o olho na cama, dessa vez refletindo sobre como a Valkyria é de fato poderosa. Junto com ela, talvez ele realmente possa ir pro segundo andar, mesmo que tenha medo dos goblins. Há muitos anos atrás, quando era uma criança, Kaito via na TV com a Katsuragi uma transmissão ao vivo da Masmorra 37, onde o pai da garota, o Capitão Katsuragi, conta pra repórter que pretende ir ao nível mais fundo da dungeon, e um dia vai desvendar o segredo dessas cavernas misteriosas. A repórter comenta como o capitão enfrenta o desconhecido com coragem e sabedoria, e cada palavra daquela matéria encantava cada vez mais o pequeno Kaito, que não tirava o olho da televisão nem por um segundo. Na sequência, Kaito acorda desse sonho e sabe o que tem que fazer. Assim, ele se prepara para ir até o segundo nível da masmorra ao lado da Sylph, com equipamento improvisado. Como sempre, a Valkyria mostra toda a sua alegria em estar participando dessa expedição pela primeira vez, e o garoto deixa claro que conta com ela nesse momento decisivo. Após todo esse tempo se contentando com slimes, Kaito descia as escadas da masmorra rumo a um novo desafio, e assim como o capitão Katsuragi, ele promete desvendar os mistérios das profundezas e se tornar um herói, assim como o capitão, além de perseguir outro objetivo tão importante quanto. Há 15 anos atrás, 2 irmãos finalmente encontram a misteriosa entrada para uma masmorra. Masmorras essas que começam a aparecer no mundo inteiro. Ao lado do grupo especial de exploração de masmorras, esses
esses heróis planejam desbravar os recintos obscuros das cavernas e desvendar seus segredos. Formado por vários profissionais, esse é o maior grupo de elite da face da Terra, pronto para realizar qualquer missão que seja imposta a eles. Ao entrar no terrível domínio dos monstros, os irmãos não demonstram nenhum medo e encaram o mal de frente ao utilizar suas poderosas habilidades contra as criaturas monstruosas que surgem pelo caminho, descendo andar por andar rumo às profundezas malignas do desconhecido. Apesar de não terem chegado até os últimos níveis, os irmãos planejam compensar seus fãs com um incrível parque temático que simula perfeitamente os pisos conhecidos da masmorra. Com isso, eles esperam pressionar o governo para permitir que jovens de 15 anos tirem sua licença de caçador, porque segundo eles, essa é a melhor idade possível. No entanto, nem tudo são férias e conforme os irmãos iam progredindo, os desafios aumentavam drasticamente, até que o jovem explorador não aguentou o dragão de papelão e acabou morrendo, mas não sem antes expressar seu amor pela irmãzinha, que se desespera perante esse momento tão dramático. Entretanto, a garota promete burlar as leis da natureza e trazer seu irmão de volta à vida com um super antídoto. Então ela espelha o líquido em sua boca e puxa o rapaz para passar a poção para a boca dele nesse incrível episódio de Dungeon Love Story. Voltando à realidade, Kaito Takagi não tem o mesmo pique dos irmãos da série, por isso fica cansado e treme de medo perante o segundo piso da masmorra. Para dar aquele apoio de sempre, Sylphie segura a mão do garoto e acalma ele. Segunda jornada, Valkyrie alerta que tem um Goblin dobrando a esquina à frente, mas como a experiência que Kaito teve com esse bicho não foi das melhores, ele dá meia volta e recupera o fôlego milagrosamente ao cair fora em alta velocidade. Porém, a imagem do Capitão Katsuragi vem à mente e faz ele estapear a cara para enfrentar a figuração e se tornar um protagonista de uma vez por todas. Sendo assim, mesmo gaguejando e de cara inchada, ele saca sua espada de madeira e promete derrotar o temido Goblin. Vira na esquina, lá tava o Goblin tirando uma soneca, então Kaito joga na mão da Valkyrie a responsabilidade de macetar ele. O que ela tenta fazer é iniciar um relâmpago divino. Contudo, o garoto entra na frente dela depois de perceber que precisa fazer isso sozinho, mas se a coisa ficar feia, ele aceita uma mãozinha da serva. Assim, ele ataca primeiro com sua espada e erra o alvo, abrindo um espaço para um contra-ataque. Rapidamente, Kaito levanta seu escudo e bloqueia a investida do oponente. Então os dois disputam um espaço ombro a ombro. Mostrando uma força que não sabia que tinha, o garoto derruba o Goblin e dá um golpe cheio de confiança, mas o monstro segura a espada e desarma o aventureiro. Sem outra alternativa, ele saca seu inseticida e espirra no olho da criatura, que perde a visão momentaneamente. Após a brilhante estratégia, Kaito recupera sua arma principal e volta à ofensiva, tropeçando no meio do caminho e por sorte fica na espada na barriga do Goblin, que é vencido. Diante da vitória, o jovem não consegue conter a emoção e derrama lágrimas de alegria por finalmente ter derrotado seu arqui-inimigo, enquanto Sylphie celebra a vitória do seu mestre com entusiasmo. Ainda por cima, Kaito sobe de nível e ganha o título provisório de exterminador de goblins, concedido àqueles que derrotaram uma criatura dessa raça e superaram o medo de morrer contra ela, o que garante o bônus de 10% nas estatísticas quando enfrentar esse monstro novamente. Como essa vitória foi na sorte, o efeito é apenas provisório e mais fraco do que o original. Kaito não sabe se fica feliz ou se sente humilhado com a acusação do sistema, mas não quer saber de tristeza nesse momento, porque sem querer ou não ele matou um Goblin e ninguém vai tirar isso dele. Na sequência, ele avança pelo segundo piso com a ajuda da Sylphie e derrota outros Goblins, dando ainda mais confiança pro inexperiente aventureiro. Conversando durante uma caminhada, Kaito descobre que a Valkyria possui um único desejo de servir ao seu mestre, como se fosse algo programado em sua mente. Para tornar sua serva mais que apenas isso, ele promete explorar essa masmorra e fazê-la descobrir sobre o mundo à volta dela. Seguindo o caminho juntos, a dupla continua sua caça aos Goblins, e enquanto isso, Kaito ia alimentando a garota com as essências dropadas pelos monstros. Após sair da masmorra, Kaito é elogiado pela funcionária por levar 4 núcleos de Goblins para a mesa de venda no primeiro dia. No dia seguinte, ele fica até tarde na cama sem mover uma palha, e sua mãe avisa que ele vai perder o domingo inteiro nesse ritmo. Kaito explica que tá com dor em cada músculo do corpo e não consegue levantar, então a mulher pede para ele pegar mais leve no trabalho. Um dia depois, ele vai pra escola ao lado da Katsuragi como se tivesse cimento na cueca. Na hora, a garota saca que ele foi de novo pra masmorra, mas como ele nega, ela pergunta o motivo de tanta dor muscular. Então ele diz que entrou pra academia pra ficar monstrão e acabou passando dos limites. Katsuragi analisa o shape prejudicado do rapaz e comenta que ele não ficaria muito bem todo musculoso. De toda forma, isso foi o bastante pro assunto mudar, então Kaito sente um alívio. Já na escola, algumas garotas comentam que os irmãos Dan vão fazer um novo filme que lança ano que vem, chamado A História de Verão dos 7 na Masmorra. Ao mesmo tempo, Kaito conta pros amigos que passou o rodo nos Goblins do segundo andar, e os rapazes não esperavam isso dele. Kaito fica ofendido, mas pelo menos ganhou confiança e isso é o suficiente por enquanto. Agora ele sonha em chegar nos andares mais profundos da masmorra, então seus amigos avisam pra ele não ir com muita sede ao pote. Mantendo o ritmo, o aventureiro volta novamente pra caverna e explora um canto do segundo andar que não tinha visto ainda. Assim como no dia anterior, o ciclo se repete e eles derrotam os Goblins que aparecem pela frente, deixando o Taika exausto pro próximo dia. Conforme o tempo passava,
caçava, ele aprimorava seu equipamento aos poucos. Por exemplo, ele compra uma barra de tungstênio para tornar sua caça mais efetiva. Quando chegava na escola, o moleque era um peso mortal total, e isso incomoda Katsuragi cada vez mais. Seja como for, ele não desiste do objetivo e continua retornando diariamente à dungeon. Depois de muito esforço, ele finalmente atinge o nível 10, e diante dos aplausos empolgados da Sylph, ele é presenteado com a bênção divina, um título dado àqueles que são amados por divindades e semelhantes. O bônus de estatística aumenta conforme o usuário sobe de nível, e a taxa desse aumento vai depender do amor dessa divindade. Diante disso, Kaito Takagi percebe que ganhou uma habilidade apelona e celebra como nunca sua alçada ao protagonismo. Com isso, ele se curva perante a Sylph, que é a única divindade que ele conhece, e diz que tudo isso é graças a ela. Segurando a mão da jovem Valkyrie, ele espera contar com ela mais ainda dali pra frente, e é exatamente esse o desejo da garota, tá ali pro que seu mestre precisar. A forma como Kaito se expressava encantou a garota, que fica ainda mais feliz por descobrir alguns sentimentos mais profundos daquele rapaz, por isso ela afirma ser maravilhoso ter ele como mestre. A seguir, eles encontram um esqueleto brilhante no caminho, então Kaito questiona se esse brilho é o efeito da bênção divina, ou se o inimigo é um monstro raro. Para derrotar ele, os dois repetem uma estratégia que vinha dando certo. A Valkyrie invoca a muralha da donzela, um escudo mágico que mantém o inimigo à distância, então Kaito entra com um golpe derradeiro. Porém, dessa vez a barra de tungstênio não dá conta da dureza do esqueleto e não causa nenhum dano. Por isso o garoto pede para Valkyrie usar seu relâmpago divino, aniquilando a criatura no mesmo instante. Ao dropar a essência, Kaito se frustra ao descobrir que ela não tinha nada de especial, visto que o esqueleto era raro, fora ser uma pedra vermelha, uma cor que ele não tinha antes nesse tipo de item. Atrás dele, Sylph já quer almoçar a pedra, e ao receber sua refeição, ela pula de alegria ao comer a melhor coisa que já experimentou. Mais tarde, ao sair da dungeon, a funcionária conta que a essência vermelha custa 2 milhões de ienes, fazendo o pobre rapaz morrer de arrependimento. Quando chega a noite, tudo que ele consegue pensar é nos 2 milhões que foram pro espaço, ou melhor, pra barriga da Sylph. Como consolo, ele se convence que a Valkyria mereceu uma comida mais saborosa depois de tudo que fez por ele. Por falar nisso, ele pensa se deve ou não descer pro 3º piso, porque o segundo já tá ficando fácil, mas fica na dúvida, já que esse andar tem monstros em grupo. No dia seguinte, já dentro da caverna, ele diz pra Sylph que quer lutar sozinho, então a garota acha que fez alguma coisa de errado e se desespera, mas ele explica que quer ir pro 3º andar e vai acabar ficando dependente demais da Valkyria se for com ela, e ele não quer isso. Falando nisso, ele diz que enxerga a Sylph não como uma serva, mas sim como uma irmãzinha com quem sempre pode contar. Então, para fortalecer ainda mais essa relação, ele passa a chamar ela de Shio, um apelido que ela ama mais que tudo, encantada por ter um mestre que se importa tanto com ela. No meio disso, um Goblin aparece na frente dos dois, então Kaito pede para cuidar sozinho do inimigo. Na saída da masmorra, a funcionária pede pro aventureiro não exagerar na dose, então ele responde que a única dose que quer no momento é a de poção de cura, porque foi massacrado. Em casa, lendo uma revista que tem os irmãos Dan na capa, Kaito lamenta ter gastado o dinheiro que conseguiu acumular até o momento para comprar uma única poção de cura, que mesmo de baixo nível é absurdamente cara. Para piorar, ele precisava de equipamentos melhores para descer pro 3º andar e ainda juntar núcleos mágicos para Shio comer, já que assim ele volta aos velhos dias e taca inseticida em cada slime que cruzava seu caminho. Ao atualizar seus amigos dos últimos eventos, eles acham que o garoto tá regredindo depois de ter ido tão longe, mas ele garante que a caça aos slimes é só uma medida provisória para juntar grana. Escutando a palavra slime, Katsuragi questiona o que o rapaz andou aprontando, então ele finge que na verdade estava falando sobre a Slime, sua prima de 4º grau. Querendo ou não, a mentira dá certo e Katsuragi vai embora sem mais rodeios. No dia seguinte, a matança de monstros gelatinosos ganha mais um capítulo, rendendo tantos cristais que Kaito já estava acumulando num saquinho. Com a venda desse montante, ele tem certeza que vai poder comprar equipamentos e alguns núcleos ainda vão sobrar para a alimentação da Shio. Dito isso, a Valkyria sente uma presença estranha próxima a eles, então eles investigam até descobrir que era um slime prateado dando sopa na masmorra. Sem perder tempo, Kaito ataca o bicho com seu inseticida, mas como ele escapou, Shio termina o trabalho com seu relâmpago. Ao pegar o item dropado, Kaito era só sorriso de orelha a orelha, porque na sua mão tinha uma nova carta de servo, dessa vez uma demônio de nível Visconde chamada Lucelia. Atrás do garoto, Shio não consegue esconder uma pontada de ciúme. De toda forma, Kaito estava preocupado em invocar um demônio e causar algum problema para ele, tipo ser amaldiçoado ou possuído. Porém, olhando para Shio, ele pensa no sonho que deve ser invocar uma divindade e um demônio ao mesmo tempo. Com isso em mente, ele escolhe ir por esse caminho e conjura o poder da carta, gerando um
grande tornado de fogo que dissipa e revela a figura diabólica de Lucelia. A demônio, que estava em um estado não físico, atravessa Kaito, que recebe de braços abertos sua mais nova serva. Dentro de alguns segundos, surge a invocada em sua forma mais jovem. Para não restar dúvida, Kaito pergunta o nome da garota, então ela confirma que é Lucélia, um demônio de nível Visconde. O jovem esperava uma coisa diferente quando viu a imagem da carta, por isso se ajoelha e questiona para onde foi sua musa chifruda. Sem paciência pro Chilique, Lucélia comenta que seu mestre não parece muito confiável e nem inteligente. Shio pede pra demônio Mirim não falar assim do mestre, então ela explica que demônios agem assim por impulso, não por maldade. Aproveitando a deixa, o demônio olha a Valkyria de cima a baixo, e Sylph diz com alegria que também é uma serva do Kaito. Já que o garoto é o mestre, Lucélia estica a mão e pede comida, mas ele reclama que a folgada nem fez nada ainda. Pra resolver esse problema, Shio vê um slime nas proximidades e se apresenta pra mostrar serviço. Com as chamas da destruição, ela aniquila o pobre slime e transforma ele em cinzas. Com isso, Kaito entende o motivo dela ter 130 pontos de batalha. Após a vitória, Lucélia ganha sua merecida recompensa e abre a mão pedindo mais comida. Então Kaito vê os status dela e pede pra garota usar o sopro corrosivo da próxima vez. Então ela ganha outro núcleo mágico. Dito isso, ela usa a habilidade em um Goblin da masmorra e deixa Kaito e Shio em choque com o horror da cena. Ao comer o núcleo do Goblin, Lucélia acha esse mais gostoso e supõe que selos de monstros mais fortes são mais saborosos. Por isso corre pra descer pro próximo andar. Kaito explica que nesse piso os monstros aparecem em grupo, por isso ele teria que conseguir novas armas antes. Mas a demônio não quer saber de desculpa esfarrapada. Shio se mete e diz que o mestre faz isso pelo bem das duas, então Lucélia desiste de insistir porque isso não vai a lugar algum. Mas já que é assim, Kaito promete que amanhã eles vão desafiar o terceiro andar juntos. Um dia depois o grupo desce até lá e o garoto mostra uma besta bem cara que comprou, mas Lucélia avisa que não é porque é caro que é bom. De toda forma, só o tempo dirá quem tá certo, e logo em seguida eles dão de cara com dois cães do inferno. Kaito tenta derrubar o primeiro, mas erra o dardo. Os cães correm atrás do humano, então Shio protege o mestre com seu escudo mágico. Em seguida, Kaito pede pra Lucelia atacar, e com a chama da destruição, ela acaba com os cães num piscar de olhos e devora sua recompensa. Como derrotou os dois inimigos, ela mostra os dois núcleos, mas Kaito conta que assim não vai sobrar nenhum pra Shio. De todo jeito, eles vão continuar o caminho e pegando mais núcleos. Lucélia responde que caso isso seja mentira, ela vai jogar ele no fogo do inferno. Passado esse momento, a equipe segue o rumo até encontrar dois javalis selvagens. Segura de si, a demônia lança o mesmo feitiço de sempre, mas dessa vez um dos inimigos sai intacto das chamas. Kaito toma a frente e acerta o olho do javali, que se enfurece ainda mais e volta a avançar contra o grupo. O medo faz o rapaz cair sentado, mas no susto ele dispara novamente e atinge o javali no meio da testa, acabando com ele. Enquanto Shio elogiava a performance do mestre, Lucélia sacaneava o fato dele ter caído sentado. No meio disso, o jovem nota que passou pro nível 11 e comemora, mas o demônio só quer saber de mais núcleos pra forrar o estômago. Após essa expedição, Kaito lamenta que não conseguiu quase grana nenhuma, porque a Lucelia sempre queria mais comida. Ao lado dele, um grupo de garotas bem jovens celebram uma descida bem sucedida até o sexto andar. Então o garoto começa a pensar que talvez possa fazer o mesmo e buscar recompensas mais valiosas. Um dia depois, perdido nesses pensamentos, Kaito vê sua atenção sendo chamada pelos amigos. Eles acham que o Kaito tá pensando em qual escola ele vai investir depois de se formar, porque essa é a principal preocupação de qualquer estudante que se preze. Até que Katsuragi chega na roda pensando que esse é o assunto. Pra não ficar feio pro lado dele, Kaito finge que tava pensando exatamente nisso, mas se enrola todo quando a garota pergunta qual escola ele escolheu. Então ele joga a batata quente de volta pra garota, que conta que gostaria de ir pro Instituto Oka. Ele aproveita e finge que também quer ir pra lá, animando sua amiga, já que os dois sempre estiveram juntos desde o jardim de infância. Nesse instante, uma amiga chama Haruka pra ajudar a organizar umas folhas, então a garota se vai. Voltando ao terceiro andar da masmorra, Lucélia continuava dizimando os oponentes à sua frente, sempre esperando devorar cada núcleo que dropasse das suas conquistas. Com o relâmpago divino, Shio não ficava pra trás no quesito força, e o sopro corrosivo do demônio continuava sendo útil em batalha, apesar de não ser visualmente agradável aos olhos dos demais. Seja como for, lá ia o mestre alimentar suas pupilas, com Lucélia sempre pedindo mais. Em uma dessas vezes, Shio olha de uma forma estranha pro Kaito, que nota, mas não fala nada. Conforme sua colega ia ganhando mais e mais comida, a Valkyria mantinha aquele olhar, então o garoto resolve perguntar o que tá acontecendo. Ela finge que não tem nada de errado, mas refletindo sobre isso no banho, o garoto percebeu que era como se ela estivesse evitando ele. Na TV, a garota dos irmãos Dan não aceitava a forma como o novato tratou seu irmão, por isso decidiu resolver as desavenças num duelo. Kaito começa a imaginar como seria se suas duas pupilas resolvessem fazer o mesmo, e pensar nisso causa um desespero no jovem, que não faz ideia do que faria caso a situação chegasse nesse extremo. No dia seguinte, o coitado tava com uma olheira enorme, e Katsuragi já imagina o que aconteceu quando os dois dão de cara a caminho do colégio, por isso se oferece pra ajudar. Kaito mente, dizendo que Shinji e Hayato fizeram amizades com garotas completamente diferentes, e que a garota mais quieta não parece gostar da mais ousada. Então ele se pergunta como fazer todo mundo se dar bem. Katsuragi aconselha ele a perguntar diretamente
pra pessoa ao invés de ficar deduzindo. E Kaito associa esse toque à situação da Shio, por isso ao voltar na masmorra ele invoca só a Shio pra conversar com ela. Indo direto ao ponto, ele pergunta se a Valkyria gosta da Lucíria, e ela responde que achou a colega um pouco intimidadora no começo, mas a própria disse que não faz por maldade. Por isso, Shio considera a Lucéria uma garota gentil e adora ela. Então o mestre pergunta se existe algum problema além desse, porque ele se importa muito com a Valkyria e não quer que ela fique infeliz ao lado dele. Dito isso, Shio desembucha e conta que o mestre é legal com a Lucéria o tempo todo e gostaria que ele fosse assim com ela também. Ela argumenta que o demônio ganha muito mais núcleos do que ela. Antes da Lucéria chegar, a Valkyria se sentia muito mais próxima do mestre. Em outras palavras, ela deseja que Kaito converse mais com ela. Diante disso, o garoto percebe que até essas criaturas mitológicas são capazes de sentir ciúmes. De toda forma, ele promete dar o mesmo número de núcleos mágicos para as duas, além de conversar mais com Sylph. Colocando sua promessa em prática, após a primeira vitória do dia, as duas ganham a mesma porção, além do Kaito elogiar a participação da Valkyria. A demônio não fica feliz com isso, visto que o mestre nunca elogiou ela por nada. Então ele faz a mesma coisa com a outra criança para equilibrar a balança de novo. Em seguida, após derrotar mais um javali selvagem, Shio sobe de nível, o que aumenta as estatísticas dela e concede mais 2 feitiços. Kaito elogia a garota e dessa vez até Lucéria dá o braço a torcer e dá moral pra colega. Para mostrar sua força aumentada, Shio usa o relâmpago divino em cima de 3 cães do inferno de uma vez só, derrotando todos. Quanto à muralha da donzela, o tempo de uso foi aumentado. Lucéria se dispõe a acabar com o javali, mas o próprio Kaito decide praticar sua pontaria. Na hora da recompensa, Kaito dá os 2 núcleos pra Shio, deixando Lucéria indignada, porque ela só não ajudou na batalha porque o mestre não deixou. Ainda por cima, Shio confessa que não tá satisfeita só com 2, por isso pede mais 1. Na saída da masmorra, Kaito lamenta o fato do apetite da Valkyria ter subido junto com o nível. A moça que faz as trocas observa que o garoto tem trazido menos núcleos, deixando ele ainda mais irado. Nesses momentos de dificuldade, é hora de retornar às origens. Com isso em mente, Kaito cai pra cima dos slimes. Depois de derrotar o 25º, Lucéria pede pra dar uma forcinha, mas ele responde que não vai conseguir acumular nada caso o demônio se meta. Já que é assim, ela fala pra nem ser invocada, o que Shio faz questão de comentar que seria uma boa, porque assim ela poderia torcer pro seu mestre sem ser incomodada. Kaito usa essa frase pra ensinar pra Lucéria que só é capaz de fazer tudo isso porque tem o apoio das duas, e essa frase comove ela de alguma forma, por mais que ela não goste de admitir. Mais tarde, a mulher enxerida comenta que o aventureiro só tem trazido núcleos de slime, e ele responde que resolveu se lembrar dos velhos tempos. Ela comenta que com certeza Kaito já deve estar pronto pra descer pro 4º andar. Quando chega em casa, ele pesquisa na internet sobre equipamentos mais fortes pra poder alcançar esse piso mais complicado, e encontra um traje completo de nanotubos de carbono, mas custa 500 mil ienes. Como tá precisando de muita grana, Kaito volta à masmorra e encontra um slime azul metálico, um monstro especial que também tem a ver com a habilidade da bênção divina. Sem perder tempo, ele convoca as garotas pra dar um jeito na criatura, e as duas parecem estar mais entrosadas depois do que o mestre disse sobre precisar do apoio das duas. Trabalhando em equipe, elas derrotam o slime. Kaito fica ansioso pra pegar sua carta de servo dropada e vai correndo pros espólios do slime. No entanto, ao chegar lá, tinha um orbe mágico, o que pode transformar ele no mago. De forma nenhuma ele pretende vender o orbe, por isso arremessa ele no chão e ativa seus componentes, gerando uma camada de mana que envolve o usuário e gera uma reação em seu corpo. Olhando no seu menu, Kaito Takagi nota que ganhou a habilidade bola de água e se empolga com seu novo talento. Para testar o feitiço, Kaito se aproxima de um cão do inferno e pede para Shio abrir seu escudo mágico. Caso não consiga vencer o inimigo, ele pede para Lucéria intervir com as chamas da destruição. Com a estratégia definida, a Valkyria aciona a muralha da donzela, dando conforto pro mestre experimentar a bola de água para cima do cão, mas o ataque simplesmente não causa dano nenhum. Sendo assim, Lucéria resolve o problema de vez, enquanto Kaito se questiona se aquele negócio realmente era uma magia. Para consolar o mestre, Shio diz que a magia vai melhorar com o tempo, enquanto Lucéria comenta que o cara nunca mais vai ter que levantar da cama para beber água. Escutando isso, ele abaixa a cabeça e percebe que teria sido melhor vender o orbe. À noite ele vai sozinho até o parque, perto da escola, para chorar pelo leite derramado, e por coincidência, Katsuragi estava por perto. Ela pergunta o que ele tem, e distraído, o garoto responde que é a magia. Percebendo a pisada na bola, ele tenta corrigir, dizendo que estava falando do filme A Garota Mágica, porque viu e não era o que ele esperava. A garota argumenta que esse filme ganhou ótimas críticas, então Kaito muda de assunto e pede para acompanhar a garota até em casa. No caminho, ele agradece a ela pelo conselho sobre perguntar diretamente para a pessoa ao invés de supor, porque graças a isso ele resolveu seu problema. Dito isso, Katsuragi responde que o problema era com ele, afinal de contas. O rapaz volta a dizer que era uma questão com Shiji e Hayato, mas a garota se despede e entra em casa. Do lado de dentro, ela mostra sua frustração com essa conversa, enquanto Kaito começa a desconfiar que até ela tá com ciúmes. No dia seguinte, o aventureiro volta a marcar presença na masmorra, dessa vez para praticar um pouco sua mais nova magia. Assim como ontem, tudo que ele conseguia conjurar era uma bola de água ridícula que encostava na parede e explodia feito uma bolha de sabão.
Enquanto Shio fica preocupado com o esforço acima da conta que o garoto tá fazendo, Luceria já imagina como será o futuro brilhante desse talentoso mago. Sem dar atenção pra Capetinha, Kaito volta a conjurar a bola de água e acaba desmaiando de exaustão. Ao voltar pra casa, o moleque tava só o Kako. Após apagar firmemente, ele volta a sonhar com seu herói de infância, o Capitão Katsuragi. Quando era criança, Kaito desejava mais que tudo se tornar aquele homem no futuro. Por isso, ao acordar, ele sabe bem que não pode desistir agora. Com isso em mente, ele retorna pra masmorra e retoma seu treinamento. E logo as bolas d'água estavam mostrando uma evolução, atingir a parede com mais potência. Após horas repetindo o mesmo feitiço, ele volta a se cansar, mas mantém a determinação necessária para se levantar mais uma vez e seguir com o treinamento. Agora ele tenta formar um cubo através da bola de água, e com a torcida da Valkyria logo atrás, ele consegue e comemora com a corda toda. Por mais que Luceria não veja grande coisa nessa palhaçada, ainda por cima, já com o pé na cova, o moleque insiste com o treino e quase bate as botas. Na saída da masmorra, ele celebra o fato de estar controlando melhor sua mana, mas fica bolado porque ainda tá saindo do treino exausto. Destrambelhado por conta do cansaço, o garoto tropeça e cai no ombro de uma garota. O grupo de garotas fica preocupado com o rapaz, mas ele diz que tá bem e segue seu rumo. Ao ver o cara indo embora, a mais velha das três, Airi, comenta que realmente tem um povo que pega pesado nos treinos, mas Hikarin, a mais nova, acredita que só os que vão até as últimas consequências podem aprender ao máximo. Miku, com seu capuz de gato, acha que esse tipo de gente gosta mesmo de sofrer. No dia seguinte, Kaito dorme profundamente na sala de aula, como de costume, mas dessa vez a professora aparece para dar um esporro nele. No susto, o garoto acorda gritando que vai treinar com tudo hoje de novo. Então a professora fecha a cara ainda mais, ao passo que a turma toda cai na gargalhada e Katsuragi olha com aquela cara de preocupação. Depois dessa aula, Shinji e Hayato vão conversar com o exterminador de slimes, e ele conta que tá treinando algumas habilidades essenciais para se conquistar uma masmorra, apesar de que ele acaba que nem um trapo todo santo dia, e é por isso que passa cada aula contando carneirinhos. Como era de se esperar, Katsuragi se mete na conversa para perguntar mais uma vez se Kaito tá indo pra masmorra, porque tava de olho na conversa. Então ele mete o caô que na verdade tava falando da gangorra, um passo de dança muito louco que ele tá praticando. Dito isso, Katsuragi pede pro rapaz mostrar esse passo pra ela um dia e vai embora. Mais tarde, lá tá o mentiroso mandando bola d'água de novo. Dessa vez ele dispara essa magia direto na boca de um goblin, sufocando o bicho até a morte. Shio elogia a estratégia brilhante do mestre, e Luceria debocha que o cara finalmente tá usando essa cabeça pra pensar em alguma coisa de útil. De toda forma, apesar do esforço, Kaito não consegue mais ganhar ponto de experiência matando monstros do terceiro andar, por isso precisa ir mais fundo se quiser evoluir de verdade. Com isso, ele convoca as garotas pra descerem até o quarto piso, até porque ele pode ter conseguido juntar grana bastante pra comprar aquele traje legal que ele tinha achado na internet. Dito e feito, ele retorna pra caverna vestindo sua nova armadura, apesar da jovem demônio achar aquilo a coisa mais feia que existe. Kaito reclama que custou o olho da cara, e pelo menos Shio curtiu bastante o modelito. Como era de se esperar, o mestre argumenta que essa belezinha possui nanotubos de carbono capazes de proteger cada centímetro do corpo, apesar do material ser fino e ainda machucar ele. Sem acreditar no que ouviu, Luceria pergunta qual é o sentido desse negócio. Ele explica, por exemplo, se uma flecha afiada voa na direção dele, ele certamente morreria, mas com essa armadura ele é capaz de resistir ao dano letal. Além disso, veio no combo uma pulseirinha que deixa os feitiços dele mais fortes, pelo menos era o que estava na descrição do produto na loja. Shio ressalta que comprar armaduras assim é bacana, mas a Capetinha acha que seu mestre deveria ter testado antes de comprar. Com menos paciência, ele explica que não dá pra fazer isso quando se compra pela internet, então puxa em seguida uma loção do bolso pra exibir outra vantagem do combo, mas Luceria já tava arrastando Shio pra longe dali. Com o papo encerrado, eles vão até o quarto andar e a Valkyria sente uma presença que causa arrepios nela. Ao dar uma olhada no que era, lá tava o pior pesadelo que ela poderia encontrar, uma barata gigantesca. Por isso, a primeira reação da criança foi conjurar um relâmpago divino, enquanto a amiga se une ao massacre, lançando as chamas da destruição pra cima do bicho. Após matarem o monstro e correrem desesperadas, Kaito é deixado pra trás no processo. Ao escutarem passos vindo na direção das duas, elas preparam suas magias pra estraçalhar outro inseto gigante, mas dessa vez era o pobre mestre delas. Na mesma hora, Shio começa a chorar, enquanto Luceria reclama que o cara ficou parado vendo elas lutarem sozinhas. Pra compensar o vacilo, o mestre mostra os núcleos mágicos pra garotada mandar pra dentro, e por mais que tenha feito aquele drama básico, Luceria sente a barriga roncando e se rende ao almoço. Entretanto, o gosto era muito ruim, por isso as duas pupilas não se sentiam muito motivadas a trabalharem em troca desse núcleo horrível. Após a refeição, Kaito já quer partir pro quinto andar, mas antes quer saber se tem algum monstro por perto. Shio avisa que tem dois vindo de uma direção, então o humano descobre pelo sistema que são o Madman e o Sadman. Sem perder tempo, ele dispara uma flecha contra um deles, mas o projétil atravessa o corpo lamacento da criatura sem provocar ferimentos. Após repetir o disparo contra o outro inimigo, Kaito vê o mesmo efeito acontecendo e sua integridade física sendo colocada em risco com um contra-ataque. Então, Shio entra em ação com a muralha da
da donzela e salva o mestre. Pelo que pôde ver, ataques físicos não funcionam contra esse tipo de monstro. Então Lucília faz o feijão com arroz e lança as chamas da destruição pra cima dos oponentes. Após a vitória, Kaito volta a oferecer os núcleos horrorosos para as garotas, mas dessa vez elas recusam. Diante disso, Kaito resolve voltar para casa depois desse dia sem muito sucesso, já que eles não acharam muitos monstros. Por falar nisso, ele pergunta se a Shio tá sentindo alguma presença, e tudo que ela sente é uma parede que o garoto acha ser comum. Para provar que não tá ali à toa, a Valkyria explode a parede e revela uma entrada secreta. Desistindo de ir embora, Kaito pede para as garotas tomarem cuidado, porque é possível que tenha armadilhas nessa parte da masmorra, e sem demorar, Lucília ativa um piso falso que aciona um disparo de flecha. No desespero para salvar a diabinha, o garoto acaba recebendo a flechada na barriga, então ele rola no chão, mas logo levanta ao lembrar que não comprou o traje novo sem motivo. Seguindo a caminhada, o moleque volta a lembrar as garotas que elas devem tomar muito cuidado onde pisam, então Lucília volta a causar a desgraça acionando outra armadilha. Dessa vez, Kaito consegue desviar, mas acaba eletrocutada ao ativar outra. Por algum motivo, o choque faz o garoto se sentir melhor do que antes, então se recompõe e pergunta pra Lucília por que ela estava mostrando tanta preocupação, já que sempre debocha de tudo o que acontece com ele. Depois de se apavorar com a possibilidade do mestre de base, a capeta volta a cruzar os braços e fingir que é fria e calculista. Em seguida, Shio sente outra presença atrás de uma porta, e dessa vez bem diferente do que as outras. De saco cheio, Kaito dá meia volta pra ir pra casa, mas as garotas parecem dispostas a continuarem, apesar dos pesares. Como depende delas pra tudo, o cara não tem escolha a não ser ficar. Por isso, Shio explode a porta, fazendo Kaito implorar pra não ser cobrado pelo estrago depois. Ao avançar por esse caminho, o grupo dá de cara com um slime gigante e um ogro, então o garoto pede para as garotas derrotarem o ogro primeiro. As duas usam suas magias de sempre para cima do inimigo, mas o monstro sai dessa explosão sem sofrer nenhum tipo de dano. A criatura parte para cima da equipe, então a Valkyria aciona a muralha da donzela para proteger a todos. Ao descobrir que pelo menos a barreira funciona para segurar o gigante, Kaito manda Lucília cuidar do slime e tenta um ataque físico contra o ogro, levando em conta que o ataque mágico não funcionou. Dessa vez, a flechada acerta a coxa do inimigo e derruba ele. Então Kaito aproveita o embalo e atira várias vezes, mas sua munição acaba terminando. Assim, o ogro volta a atacar com tudo contra a barreira da Shio, e pra piorar, o slime também é imune a ataques mágicos, deixando Lucília em apuros. Diante disso, Kaito apela para sua única opção, que é a bola de água. Porém, ao conjurar essa magia, a água se torna gelo. Imaginando que é o efeito da pulseira, ele lança várias bolas de gelo contra o ogro e causa um bom dano, mas a mana do jovem já tá acabando. Por isso, ele precisa de um disparo que seja mais forte, e focando nisso, ele invoca uma lança de gelo que finca no olho da fera e o segundo no meio da testa, derrotando o ogro. Agora eles partem pra cima do slime gigante, e Kaito pede pra Shio usar a lança divina Rajunite enquanto ele segura o monstro com seu escudo. Antes que a defesa do mestre derretesse, a Valkyria arremessa a magia da arma pra cima da criatura e explode a parte de cima do corpo dela, mas o HP dela permanece o mesmo. Ferido, Kaito pensa em recuar, mas se lembra do Capitão Katsuragi e decide que não vai desistir dessa luta. Determinado, ele avança contra o slime e usa a sua estratégia mais clássica contra essa espécie, o inseticida. Usando a muralha da donzela de defesa, o grupo viu o HP do slime indo por água abaixo, então Kaito aumenta a aposta puxando suas pistolas de jato duplo, subindo a dose de veneno e matando o inimigo. Após a vitória, o mestre usa a loção para recuperar a saúde e ver sua pupila demoníaca subir de nível, além dele mesmo ter chegado no level 15. Depois disso, eles vão buscar os núcleos mágicos e recolhem a pedra vermelha do ogro. Um pouco mais à frente, Kaito vê uma espada mágica rara que mais parecia uma faca de cozinha, segundo Lucília. Ao levar pro balcão de vendas, a mulher pergunta onde o sujeito achou aquilo, e ele informa que foi na masmorra secreta do quinto andar. Depois de derrotar dois monstros que pareciam os chefões, a funcionária da masmorra não faz ideia de onde fica essa tal passagem secreta, então Kaito mostra no mapa a localização. A mulher afirma que vai avisar os superiores sobre isso e informa que o núcleo especial vermelho vale uma nota alta. Aliás, como o rapaz está se saindo tão bem na masmorra, ela convida ele para participar do evento da próxima semana, onde investigadores farão uma expedição pro sétimo andar. Após aceitar o convite, Kaito não perde tempo e conta a história toda aos amigos para tirar onda, porque se juntará pela primeira vez a um grupo. Pegando um bonde andando, Katsuragi pergunta se é algum grupo de dança, e dessa vez o Shinji confirma a mentira para aliviar a barra do amigo. Assim, Katsuragi cai na mentira de novo e pede para ser convidada para ver a apresentação. Mais tarde, Kaito vai atrás da sua equipe para a expedição e descobre que são as garotas que ele encontrou há alguns dias. No dia seguinte, Haruka sonhava com seu pai, onde ele prometia chegar mais cedo do trabalho para eles jantarem juntos. Esbanjando alegria, a criança dá tchau pro capitão Katsuragi. Ao acordar, Haruka sente algo estranho. Após tomar o café, a garota se despede da mãe para ir na casa da Yumi estudar. Antes de começar sua caminhada, ela se perguntava o que Kaito estaria fazendo nesse momento. Talvez ele estivesse praticando dança, como disse que tem feito. Na realidade, o garoto estava iniciando um evento de exploração. Depois de esperarem sua vez na fila, o grupo de Kaito se reúne num círculo mágico,
mágico, conhecido como portão de transferência, para serem teleportados para o sexto andar da masmorra. Quando atinge o destino, Kaito solta um ar de alívio, porque é só a segunda vez que usa o portão de transferência e estava um pouco ansioso com isso. Da mesma forma, as garotas também estavam tensas. Um pouco mais pra frente, um funcionário da masmorra indica o caminho para o sétimo andar e avisa que o evento deve durar cerca de 3 horas. Antes de descer as escadas, o grupo para numa loja de conveniências para comprar itens necessários para a expedição. Depois de sair da loja, Kaito encaixa suas compras na mochila, mas acha que as garotas estão levando pouca coisa. Na verdade, cada uma delas possui uma bolsa mágica, que permite que elas carreguem dezenas de itens a mais que o garoto sem esforço. Kaito comenta que dá para comprar um apartamento com o valor dessas bolsas, e elas respondem que foi o pai delas que comprou. Por terem vindo de famílias ricas, as garotas conseguem se equipar fortemente com muito mais facilidade, enquanto Kaito precisa ficar se humilhando contra os slimes para juntar os centavos. Miko comenta que a armadura do garoto é só uma segunda pele, então Hikari dá uma bronca na orelha de gato por ficar dizendo o que passa na cabeça sem filtro. Logo Airi saca uma naginata da sua bolsa e anuncia que é hora de descer pro sétimo andar. Uma vez lá, Kaito pergunta que tipo de monstro aparece por ali, e Miko responde que são golems, basicamente. Nina fez a lição de casa, e ela acredita que é o básico pra estratégia no jogo. Kaito concorda, apesar de não enxergar isso como um jogo. De repente, todos escutam sons da masmorra e ficam atentos, imaginando serem golems, mas quando as sombras se aproximam, são revelados 4 guardiões da masmorra, funcionários responsáveis pela proteção, limpeza e manutenção da caverna, que são bastante educados com os aventureiros em expedição. Hikaru tem um grande respeito por esses profissionais e pelo serviço que eles prestam. Já que é um momento de pausa, Kaito aproveita para conhecer melhor suas companheiras de grupo. Ao dizer que tá no nível 16, ele pergunta o nível da Airi, que responde estar no 18. Já Miko tá no 15, assim como a Hikaru, só que a mais nova tem 75 pontos de MP. Esse é o dobro de pontos do Kaito, e isso deixa ele assustado. A conversa fica para outra hora, quando rochas da caverna levitam para se juntarem e formarem o corpo de um golem de pedra. Airi puxa a filha e se coloca na linha de frente, pedindo para Hikari preparar os feitiços e para Miko proteger a feiticeira. Para adequar Kaito na estratégia, que se sente deslocada em meio àquele grupo que trabalha junto há tempos, a líder pede para que ele proteja ela. Então ela parte para cima do golem e usa sua mobilidade para impedir que o monstro acerte ela de alguma forma. Após rodear o golem em busca de uma oportunidade para golpear, a guerreira consegue flertar com o ataque algumas vezes, mas sem chance de emendar uma pancada forte o bastante. Após algumas tentativas fracassadas, Airi finalmente ajeita sua arma para aplicar o golpe que dá fim à luta. Kaito fica impressionado com o que vê, ao passo que as amigas mostram todo o seu orgulho pela líder. Porém, os problemas parecem longe de acabar quando outro inimigo surge perante a equipe. Dessa vez, um golem de bronze desafia os visitantes, e sabendo que se trata de um oponente mais poderoso que o anterior, Airi comanda que Hikaru prepare seu feitiço de uma vez por todas para oferecer suporte. Após recitar as palavras certas, a garota invoca a onda terrestre, magia que amolece a superfície rochosa da masmorra como se fosse água, envolvendo o golem. Miko usa sua quarta de Snatch, um pequeno animal que é capaz de atacar com uma velocidade bem acima da média, tornando quase impossível que um oponente grande e lento como o golem consiga acertar ele. Após correr para as costas do golem, Snatch aplica uma habilidade que causa dano ao monstro e atrasa ele. Então Hikari volta a atacar com um raio de fogo, fazendo Kaito perceber que esses dois feitiços seguidos mostram que 75 pontos de MP são capazes de realizar. Por último, com o golem de bronze já machucado, Airi ataca com sua naginata e termina o serviço. Dando continuidade à ameaça, agora um golem de ferro se aproxima dos humanos. Kaito reage com sua besta, mas a carcaça do monstro é resistente demais para ser penetrada por um projétil desses. O golem escolhe Hikari como primeiro alvo, então Miko se coloca à frente da amiga para proteger ela, apesar de não parecer que será de grande ajuda. No entanto, Airi surge e desvia o braço do monstro com sua arma, evitando uma tragédia. Em seguida, a líder salta contra o inimigo e acerta a cabeça dele, apesar de nem mesmo sua naginata ser capaz de penetrar a armadura do monstro. Hikari usa seu raio de fogo na tentativa de vencer a armadura, mas novamente o ataque não surte efeito considerável. Miko usa Snatch para repetir a mesma estratégia contra o golem de bronze, mas o de ferro não é atingido quando o animal ataca pelas costas com sua habilidade. Diante disso, Kaito não vê outra escolha a não ser invocar Shio e Luceria, por isso mete a mão no bolso em busca das suas cartas. Nesse meio tempo, ele deixa cair a espada mágica Balzar, que segundo ele pesquisou na internet, é capaz de causar o dano imaginado ao atacar. Sendo verdade ou não, o garoto pretende colocar isso à prova antes de invocar suas cartas. Com Balzar em mãos, ele imagina seu inimigo sendo derrotado com um golpe e espera que dê certo. Para sua estratégia funcionar, ele pede para Hikari lançar sua onda terrestre, o que ela faz. Em seguida, ele pede para Airi manter o golem distraído. Feito isso, ele vai até as costas do golem de ferro e perfura sua carcaça com a espada mágica, causando a derrota do inimigo. A partir daí, Kaito passa a olhar Balzar de uma forma diferente após o grande feito. Mais tarde, o grupo se reúne para tomar um chá e as garotas fazem questão de ressaltar o baita item que o rapaz tem em mãos. Além disso, Miko comenta que Snatch gostou do garoto, e ele se mostra surpreso com isso, ainda mais levando em conta que nunca viu um carbúnculo antes.
antes. Isso se deve ao fato de servos não serem registrados nas câmeras da masmorra, segundo a mestra de Snatch. Kaito não sabia disso, mas agora entende por que nunca tinha visto um antes, ou mesmo porque nunca nenhum funcionário perguntou sobre Shio e Luceria. Com isso, ele pergunta se só os três sabem da existência do Snatch, mas como Miko comprou a carta em um leilão e registrou na guilda, todos sabem. Mudando de assunto, Airi já tinha conversado com as garotas antes, então convida Kaito para fazer parte da equipe, porque elas planejam chegar no 11º andar, onde fica o segundo portão de transferência, levando em conta que existe um desses portões a cada 5 andares. Kaito agradece pelo convite, mas não acredita que poderia agregar muito ao grupo. Na sua cabeça, ele é apenas um rapaz comum que se aventura de vez em quando. Por outro lado, as garotas não veem nada demais nisso, inclusive elas garantem que iriam se sentir mais seguras ao lado dele. Como o garoto continua indeciso, Airi questiona se ele tem outras pessoas para formar um grupo, e ele responde que não são exatamente pessoas, mas tem medo de se aprofundar no assunto e parecer um louco que anda com 2 garotinhas por aí. Só de imaginar isso, Kaito já ouve o som da sirene na cabeça, portanto ele pede um tempo para pensar no assunto e promete voltar com uma resposta quando tiver decidido. Passado todo o evento, Kaito volta às suas expedições normais com Shio e Luceria. Claramente as duas estão de mau humor por saberem que Kaito foi convidado para esse tal grupo com as outras garotas, e isso faz elas se sentirem deixadas de lado. Magoada, a demônio questiona por que o mestre continua chamando ela de Luceria, sendo que colocou um apelido carinhoso na Shio. Sem graça, o rapaz tenta achar um apelido para ela, começando por Lua, passando por Série até chegar em Luz. A capetinha acha todas as sugestões de extremo mau gosto, mas como não tem muita escolha, acaba ficando com Lucy. Após resolver o assunto, Kaito ia se explicar sobre a formação de um grupo, mas suas 2 pupilas partem na frente ignorando o mestre. Um dia depois, o rapaz faz sua caminhada habitual ao lado da Katsuragi em direção ao colégio. Sua amiga pergunta se ele passou o final de semana ensaiando alguns passos de dança ou malhando, então ele mente que fez as 2 coisas. Aproveitando o ganho, ela chama o garoto para sair no próximo fim de semana. Kaito fica envergonhado, mas Haruka completa que é só para fazer compras, o que alivia um pouco a ansiedade dele. Mais à frente, Katsuragi vê sua amiga Yumi e vai atrás dela. Da mesma forma, Shinji e Hayato surgem de trás do Kaito com demitadores, querendo saber desse encontro do parceiro com a novinha. Kaito argumenta que não é bem um encontro e só vai acompanhar a amiga nas compras, então os dois colocam a mão no ombro do camarada com a clara intenção de dizer que o inocente não sabe de nada. Mudando de assunto, eles querem saber como foi no evento, e ao saber que Kaito se reuniu com 3 garotas, eles começam a pensar que esse papo de masmorra pode ser mais interessante do que eles imaginam, por isso pensam em voltar a explorar. Dias depois, no prometido encontro, Kaito espera Katsuragi na porta de casa e acompanha ela até a estação de metrô, onde o telão mostrava uma cena dos irmãos Dan. Kaito foca sua total atenção no que tá passando na tela, então sua amiga comenta que ele realmente gosta desse assunto de masmorra, mas gostaria que ele esquecesse isso por hoje. Sem ver problemas nisso, Kaito aceita a proposta, então os dois partem para as compras. No mercado, Haruka comenta que fazia muito tempo que eles não saíam juntos, porque quando eram pequenos, o pai dela, Capitão Katsuragi, levava eles para vários lugares diferentes, como praia, cinema e acampamento. Por falar nisso, a garota fica empolgada ao imaginar que eles poderiam ver um filme juntos mais uma vez. Pouco depois, a garota testava algumas roupas numa loja e pedia a opinião do Kaito, que sempre respondia da exata mesma forma, com as mesmas palavras, que ela tá bonita. Depois, eles vão até um parque para aproveitar um pouco mais o sol. Debaixo do ar fresco, Katsuragi estica os braços pro alto, fazendo Kaito imaginar que aquela cena poderia facilmente ser uma pintura. A garota comenta que uma cadela passeando no parque é linda, e Kaito concorda, mas Kaito não viu cadela alguma. Para aproveitar o passeio, os dois alugam um bote para remar no rio, e Katsuragi comenta que os peixes são maravilhosos. Kaito concorda, mas Kaito não viu peixe algum. No fundo, ele sabe que isso é um encontro, mas sacode a cabeça para tirar isso da mente, porque não acredita que Haruka o convidaria para sair jamais. Nesse meio tempo, ela comenta que o amigo parece mais em forma por conta da academia e dança, e o cara de pau concorda. Depois, eles tomam milkshake juntos e até trocam de sorvete para um provar o do outro. Na volta para casa, Kaito se perde mais um anúncio dos irmãos Dan na estação, enquanto Katsuragi vê uma mãe com a filha pequena no colo e pede para eles visitarem mais um lugar antes de partir. Juntos os dois chegam na entrada da construção da masmorra, onde o pai dela tá no subterrâneo. Naquele dia ele prometeu que jantaria com a filha, mas nunca mais voltou. Por essa razão ela não entende o motivo das pessoas se arriscarem nessa masmorra. Dito isso, a garota chama Kaito para ir embora, e ele pensa sozinho que entende a preocupação da amiga, mas que seu sonho sempre será seguir os passos do Capitão Katsuragi. No passar dos dias, Kaito já tá tirando onda e fixando sua magia de água na lâmina de Balzard. Após o feitiço se desenvolver na hora, gerando uma espada, ele corta um golem no meio e anuncia que essa habilidade se chama Lâmina Mágica de Gelo. Como sempre, Shio bate palmas com a maior empolgação do mundo e pergunta pra Lucy se ela também acha que o mestre tá ficando extremamente forte. Se a Valkyria é previsível, a demônio também, por isso ela questiona se tem alguma mulher que o rapaz tá tentando impressionar com esse paranauê todo. Shio cai na pilha e pergunta com lágrimas nos olhos se o mestre vai trocar elas pelas 3 garotas.
consequências. Antes do Kaito responder, Shio pede perdão caso não esteja fazendo bastante e promete fazer de tudo para superar seus limites, mas o garoto não tá insatisfeito com elas. O problema é que ele não consegue se justificar. O Luz recusa o coitado de estar descartando as duas só porque elas comem núcleos mágicos como se fosse chocolate. Vendo que corre o risco de bater as botas ali mesmo, Kaito resolve abrir mão do outro grupo e promete manter tudo como sempre foi. No entanto, Shio quer que as garotas entrem pro grupo caso seu mestre queira, porque apoiará qualquer decisão que ele tomar. Luceria suspira e abre mão de controlar a situação, desde que ela continue devorando os núcleos mágicos. De toda forma, Shio adoraria saber o motivo pelo qual Kaito quer chamar aquelas garotas pro grupo, e ele responde que espera evoluir ao lado delas. Aliás, caso não se torne mais forte, o garoto tem medo de ser abandonado pelas duas servas, porque elas são extremamente poderosas. Shio dá uma aliviada no clima, ressaltando que tem orgulho do esforço do mestre. Então Kaito se sente seguro para formar o grupo com as humanas só nos fins de semana. Assim que tudo fica conversado, apesar de ter conseguido a permissão de uma divindade de um demônio, o garoto temia muito mais as três garotas, pelo que parece. Tanto que o sujeito fica travado perante o celular e não consegue ligar para Airi, a mais velha delas. Para sua surpresa, Haruka Katsuragi faz uma ligação e dá um susto no protagonista. Ela gostaria de conversar sobre um assunto com ele, mas antes Kaito pede um conselho sobre como aliviar o nervosismo, contando uma mentira que seus amigos querem ligar para garotas, mas não estão conseguindo. Então Haruka conta que há algum tempo atrás, quando criança, seu pai viu ela admirando um piano em cima de um palco. Ele se aproxima e pergunta se ela conseguiria tocar, mas a garota não tem confiança em si e acaba chorando por não achar que poderia. Seu pai enxuga as lágrimas da garota e puxa um sorriso do rosto dela com os dedos. Ele prova que o nervosismo foi embora e a alegria veio. Esse foi o truque que Haruka aprendeu para lidar com esse sentimento. Como a lição partiu do Capitão Katsuragi, Kaito tem a sensação de que vai funcionar. Após ele conseguir o que queria, o resto da conversa acabou saindo dos trilhos. Então a garota desliga o telefone sem dizer o motivo de ter ligado. Abobalhado, Kaito não liga e começa a praticar o truque, enquanto Haruka fica observando o vestido em seu quarto. Enquanto isso, Jinju Jairi despeja todo o seu suor na aplicação de movimentos precisos com sua Naginata, gerando um som no ar que prova a força de seus braços. No meio do treinamento, Takagi Kaito faz uma ligação. Ele fala sobre o esquema deles se juntarem só aos fins de semana, o que é tranquilo para as garotas, porque as três têm aula no meio da semana, e fica mais fácil fazer expedições aos sábados e domingos. Falando nisso, Airi convida Kaito para se encontrar na guilda às 10 no próximo sábado. Combinada a reunião, Kaito desliga o telefone e sente um alívio por ter conseguido ligar, e tudo foi graças a Katsuragi. Quando chega o final de semana, o quarteto se junta para a expedição de estreia, e Kaito já chega estourando a boca do balão, assumindo a responsabilidade de derrotar os dois golems da esquerda, deixando os últimos dois pro restante da equipe. Mostrando liderança, ele manda Hikarin usar sua onda terrestre, enquanto Miko deve chamar Snatch para manter os oponentes sob controle. Logo, a onda terrestre prejudica a mobilidade dos golems, dando vantagem pro veloz Snatch distrair eles. Kaito usa sua técnica de lâmina mágica de gelo e derrota o primeiro inimigo. Em seguida, ele é atacado pelo segundo, então desvia do ataque e se projeta pro corte fatal, que mata o monstro na hora. Do outro lado, Snatch consegue eliminar o terceiro adversário, até que Airi assume o quarto e fecha a luta com sua Naginata. Após a vitória, as garotas ficam curiosas por conta do feitiço do garoto, uma vez que ele chamou a magia de bola d'água, mas não era uma esfera. Kaito conta que inventou uma técnica chamada lâmina mágica de gelo ao combinar a magia com a espada Bowser. Airi elogia tanto essa habilidade quanto a liderança do Kaito na luta, por isso presume que ele já tem experiência com isso. Como não pode revelar a Valkyria e o demônio em seu bolso, Kaito tenta mudar de assunto a todo custo, comentando quão elegante e eficiente Airi fica com essa Naginata em ação. Ela cai no papinho e responde que pratica desde nova, e que agora é quase como se fosse parte do seu corpo. Por falar em partes do corpo, o estômago do rapaz começa a roncar num volume assustador, por isso ele convida o grupo para matar a fome. Horas depois, já em casa, Kaito lembra do que as garotas comeram naquela pausa, só comidas caras e requintadas, enquanto ele era ralé e se virava como podia. Quando acabou a expedição, elas disseram que queriam passar pro 8º andar amanhã, e Kaito fica animado com a ideia de finalmente poder alcançar o piso mais forte para ele até então. Com a chegada do domingo, Kaito se apresenta pro grupo usando um colete salva-vidas, deixando as garotas meio confusas. Ele explica que alguns monstros que vivem na água aparecem no 8º andar, por isso ele veio preparado para tudo. Além disso, esse não é um colete qualquer. Além de te manter boiando na superfície como um peixe morto, essa belezinha é capaz de resistir a ataques mágicos. Portanto, assim Kaito mata 2 peixes numa cajadada só. Conforme seguiam o caminho, Snatch andava mais à frente para detectar os inimigos. Sem demorar, o animal sente a presença de uma fera aquática que espelha uma substância corrosiva na suposta armadura do Kaito. Aida manda ele tirar antes que algo ruim aconteça, e ele obedece enquanto vê seu equipamento salva-vidas caríssimo indo pro céu dos coletes. Ao presenciar essa cena brutal, o garoto jura vingança pelo colete, mas é Miko quem perfura a testa do monstro com a besta dele. Kaito pergunta se a garota já usou essa arma antes para atirar tão bem, mas ela nunca tinha usado na vida. Assim a equipe prossegue sua jornada pelo 8º andar
da masmorra. Lá eles enfrentavam todo tipo de animal feroz e gigante, até que em um momento, uma lula arremessa Kaito na água. Sem seu colete salva-vidas, ele tinha certeza que viraria comida de peixe, mas Airi avisa que ele tá no raso. Maluco da cabeça, ele só quis saber onde foi parar o monstro que atacou ele, e na verdade Hikarin já tinha feito uma lula grelhada no outro canto. Falando nisso, o membro mais jovem da equipe pergunta se o homem realmente sabe nadar, então ele esfrega a nuca sem responder, dando um sorriso amarelo como resposta. De toda forma, a jornada continua, e o grupo ia consolidando seu entrosamento a partir do mais novo integrante, esse que mostrava grande repertório a usar seu rifle e a lâmina mágica de gelo para eliminar os inimigos que apareciam. Mais old school, Airi manuseia sua clássica Naginata para enfrentar os obstáculos. Miko explora seu novo talento ao mostrar grande eficácia com a besta, ainda que não soubesse atirar até poucos minutos atrás. Por último, Hikari inferniza o campo de batalha com seu raio de fogo enquanto se mantém a uma distância segura. Quando a última luta termina após uma intensa trocação, Kaito não resiste ao cansaço e cai duro no chão. Algum tempo depois, o jovem aventureiro acorda e pergunta o que aconteceu com ele. Ao notar que estava no colo da Airi, ele toma um susto e pede perdão no impulso. Olhando seu menu, o garoto nota que seus pontos de mana foram restaurados. Airi conta que elas deram uma poção mágica para ele, e Kaito lamenta por ter feito elas gastarem um item tão valioso. Entretanto, as três ressaltam o fato deles serem um time agora, e que todos devem trabalhar em conjunto. Além do mais, matar todos aqueles atuns rendeu uma boa quantidade de núcleos mágicos. No meio disso, Snatch alerta para outro perigo, e dessa vez Miko percebe um estresse maior no animal, como se fosse algo mais ameaçador que o normal. A suspeita se confirma quando o dinossauro colossal surge das profundezas da água. A reação mais óbvia é fugir, o que os 4 humanos fazem, mas o monstro não permite que isso aconteça. Ao se rastejar atrás das vítimas com seu vasto corpo, a tremedeira causa um desmoronamento que tampa a saída. Sendo assim, não existe alternativa a não ser lutar. Mais uma vez Kaito toma a frente, agora mandando Mika usar Snatch para ataques de longo alcance, e Karen deve usar magias para imobilizar o monstro, e Airi fica responsável por golpear o inimigo enquanto Kaito distrai ele. Tendo uma estratégia definida, agora resta colocar em prática. Com a partida dos dois integrantes da linha de frente, a maga conjura a onda terrestre, seguido de um ataque de Snatch. Porém, dessa vez essa tática não causa nenhum dano ao oponente. Kaito se aproxima da besta e fura a couraça dela com sua espada de gelo, dando espaço para Airi perfurar sua cabeça. Apesar de todo o esforço, o monstro arremessa a guerreira para longe, tirando ela de batalha. Mesmo assim, ela tenta alcançar sua arma e prosseguir na luta, porque seu desejo mais profundo é se tornar uma heroína. Diante disso, Kaito fica sem saída a não ser invocar suas 2 cartas secretas, Lucera e Sylph, que quando surgem na área, prometem fazer o monstro se arrepender de ter atacado o mestre delas. A Valkyria começa lançando um relâmpago divino, junto da chama da destruição da demônio. A combinação entre os 2 poderes resulta numa carga devastadora ao atingir o dinossauro em cheio, dando fim ao conflito. Feito isso, Shio corre para ver como seu mestre tá, enquanto Lucy confirma que tinha mulher envolvida nesse papo todo. Miko não perde tempo e abraça a Valkyria como forma de agradecimento, e Hikari já é mais contida ao pedir para tocar no cabelo do demônio, que recusa no ato. A garotinha insiste de uma forma tão manhosa que a entidade diabólica se vê contra a parede até permitir. Nisso, a humana se emociona ao esfregar os sedosos fios de cabelo de Lucera em seu rosto. Sem demorar, as 4 começam a criar um laço de amizade e decidem tomar banho juntas, e Airi acha isso uma ideia fantástica. Elas acham um lugar para se banhar e fortalecer ainda mais seus vínculos. Miko já tá chamando a Valkyria de Shio, e Hikari consegue, usando sua carinha de anjo, convencer Lucera a deixar que ela seja chamada pelo apelido também. Airi não pretende ficar para trás e quer saber se tem permissão de chamar as entidades do mesmo jeito. Quando ganha a aprovação, o time finalmente tá formado, então a mulher mais velha se levanta de empolgação. Enquanto isso, Kaito toma um banho bem menos barulhento junto do Snatch. Em seguida, todos se despedem, e Kaito fica sozinho com Airi. O garoto menciona o que Airi disse quando foi arremessada pelo dinossauro. Ela tentava alcançar sua Naginata enquanto afirmava que seria uma heroína. Então Jinju de Airi conta que treina desde pequena, e seu pai ensinou que é necessário se tornar forte para garantir a proteção de quem ela ama e se opor a toda a injustiça. Segundo ele, os que seguem esse caminho são chamados de heróis, e desde então isso é tudo que Airi quer se tornar. Mudando de assunto, ela comenta que vai ter um evento no fim de semana no campus da universidade dela, o Instituto Oka, e convida um novo amigo para comparecer. Sem perder tempo, Kaito conta para os parceiros sobre esse convite. Como é um evento aberto, ele poderia convidar alguém para ir, mas eles não parecem interessados. Com isso, eles indicam a Haruka, até porque os dois até já saíram juntos antes. Kaito morre de medo de enfrentar uma situação dessas, então seus amigos dão aquele empurrãozinho e convida a Haruka em nome do camarada. Katsuragi fica feliz por ter sido chamada, embora já tivesse se programado para ir antes, até porque ela e Kaito pretendem entrar na mesma universidade. Dias depois, Kaito vai buscar sua amiga em casa, e ela usava o vestido que ele escolheu naquela loja de roupas que eles foram juntos. A primeira coisa que Kaito observa é como sua acompanhante tá linda. Antes de pisar fora de casa, Haruka se despede do pai e da mãe e vai embora com o garoto. Pouco depois de pegarem um trem em direção ao evento do campus,
Haruka toma a iniciativa e pede pro Kaito sentar mais perto dela. Pra puxar assunto, ela agradece a ele pelo convite, mas o garoto lembra que ela iria mesmo se ele não tivesse chamado. Foi assim que o protagonista caiu na armadilha da garota, porque ela comenta que é muito melhor eles irem juntos. Kaito concorda, mas tenta de todas as formas se convencer que isso não é um encontro. 10 vezes mais tranquila, Haruka mal pode esperar para conhecer o Instituto Oka. De repente, a dupla Shinji e Hayata expressam o mesmo desejo, aparecendo de surpresa no banco da frente. Kaito não entende o motivo dos caras irem juntos, porque certamente eles não são do tipo que tem interesse em conhecer uma universidade, o que eles de fato não são, mas sim querem ver como é um evento de campus aberto, em busca de outros prazeres que não envolvam palestras. De toda forma, eles prometem não atrapalhar o que tá rolando entre os dois, enquanto Kaito finge que não tá rolando um encontro entre ele e sua acompanhante nesse literal encontro. Ao olhar pro lado, o aventureiro nas horas vagas vê um anúncio dos irmãos dando uma TV e acaba estacionando os olhos. Então Haruka pergunta se ele tá decepcionado por não poder ir na masmorra. Kaito pensa rápido e responde que não vê programa melhor nesse sabadão do que tá com Haruka nesse evento. Então ela pede encarecidamente pro rapaz tirar um pouco a masmorra da cabeça só por hoje, o que ele concorda que é uma boa ideia. Logo o grupo chega em frente ao Instituto Oka, e Shinki e Hayato ressaltam que esse é o lugar onde a alta sociedade se encontra, como se fosse a porta de entrada para outro mundo. Ao entrar, Haruka se encanta com as cerejeiras artesanais e garante que eles vão voltar ali em julho, quando as flores de cerejeira estarão em plena floração. Kaito também fantasia esse momento, só que algumas vezes mais intensamente do que a jovem Katsuragi, imaginando os dois tendo um momento romântico em meio às flores rosas. Na mesma hora ele bate no rosto para se controlar, afinal, mesmo que eles frequentem a universidade juntos, ainda assim serão apenas colegas de classe. Sem entender nada dessas reações estranhas do sujeito, Katsuragi só segue o fluxo. Em seguida eles partem para a recepção do evento, onde Airi estava atendendo. Com a cara inchada do tapa que ele mesmo deu, Kaito tenta apresentar seus amigos, mas eles fazem questão de tomar a frente por conta própria. Assim, Mizutani Hayata e Oriyama Shinji dizem seus nomes na esperança de causar uma boa impressão na bela garota, que prestava um serviço pro campus. Airi também quer saber se a garota ao lado de Kaito é namorada dele, então ele explica que é apenas uma vizinha e amiga de infância. Por fim, Airi afirma que é um prazer conhecer a todos e pede para eles explorarem o campus à vontade, porque mais tarde ela vai mostrar o lugar pro grupo. Quando eles se vão, Airi não entende por que ficou aliviada ao saber que Haruka é só amiga de Kaito. Ao mesmo tempo, os amigos de Kaito ficam impressionados por ele conhecer aquela jovem graciosa da recepção, então Kaito acaba soltando sem pensar que conheceu ela na masmorra. Nessa hora não tinha mais escapatória. Haruka finalmente entendeu de uma vez por todas que o moleque tava indo de gaiato pra masmorra. Como se não bastasse, ele acaba revelando que foi Airi que fez o convite pro evento do campus. Então Haruka entende que ele e seu acompanhante só estão juntos por conta daquela garota, o que piora a situação. Fingindo que não sentiu o golpe, Haruka lembra que hoje não é dia de falar sobre masmorras, enquanto os amigos do Kaito carregam ele à força com a desculpa que iriam usar o banheiro. A primeira coisa que os dois fazem é ficar com inveja pelo Kaito ter formado uma equipe com a garota bonita da recepção, mas deixando isso de lado, eles afirmam que o amigo precisa ter mais cuidado com o que diz perto da Katsuragi, porque ela tá claramente preocupada com as explorações dele na masmorra. Com o recado dado, o grupo segue até o auditório e fica fascinado com o tamanho daquilo. Haruka aponta pro quadro negro digital, por onde os alunos podem assistir às aulas por meio de tablets, e os garotos reagem a isso como se fosse uma tecnologia alienígena. Depois eles dão uma olhada na grande quantidade de clubes estudantis que a instituição oferece, como bandas, tênis e clube de cinema. Kaito ia comentar sobre um DAE na parede, um mecanismo de primeiros socorros, igual o que tem na masmorra, mas seus amigos conseguem impedir a tempo. Por falar em cinema, o grupo passa na sala onde são mostradas as produções do festival cultural. Quando dá um tempo para conversarem, Shinji se mostra empolgado com a limpeza e grandeza desse lugar, assim como Hayato, mas os dois sabem que não tem chances de entrarem nessa faculdade com suas notas. Da mesma forma, Kaito sabe que tá vacilando na escola, por isso precisa se esforçar bastante se quiser entrar em Oka junto da Katsuragi. Seja como for, Hayato lembra que a mensalidade é uma facada, e Kaito quase responde que consegue pagar com a grana da masmorra, mas tapa sua boca na hora do gongo. Na cena seguinte, o casal consegue passar um tempo sozinho, e sentindo a brisa do vento, Haruka espera poder fazer seus intervalos das aulas desse mesmo jeito. Kaito parecia feliz, até que Hikari e Miko aparecem depois da Aiki avisar que ele tava ali com amigos. Igual fizeram com a garota mais velha, a dupla de fanfarrões surge só pra se apresentarem como galanteadores, gesto que as garotas retribuem. Elas também querem saber se a garota do lado do Kaito é namorada dele, e ele explica a mesma coisa que diz pra Airi, deixando a própria Haruka meio irritada. Uma vez que Hikari tá no primeiro ano, Kaito pergunta se não é cedo demais pra ela pensar em faculdade, mas ela não queria perder a oportunidade de ver uma de perto enquanto pode. Haruka comenta que as duas parecem bem próximas do Kaito. Apesar da Miko discordar, Kaito sente a necessidade de explicar a origem dessa amizade, mas sem explanar que também foi na masmorra. Antes que ele pensasse numa mentira convincente, a própria Miko diz que eles se conheceram lá, então Kaito já nota a expressão gélida de Haruka ao seu lado, tão gelada que deixou a pele do garoto pálida e faz Hikari perguntar se tá tudo ok. Nesse meio tempo, pra fechar o grupo de vez,
vez, aí ele chega convidando todo mundo pra almoçar no refeitório por conta dela. Quando a comida chega na mesa, Shinji e Hayato acham que estão fazendo uma excursão nos bastidores do MasterChef, tirando fotos dos pratos como se fossem relíquias encontradas. Aí que conta que como é uma cantina, você pede tudo isso com 2.000 ienes e ainda recebe troco, fora o refil das bebidas que é de graça. Comovidos diante de tanta graciosidade, os 3 garotos se empolgam cada vez mais com o Instituto Oka, ao passo que caem pra dentro da refeição. Falando em refil, depois que todos acabam de comer, Haruka chama o Kaito pra ajudar ela a repor a bebida de todo mundo. Com a partida dos dois, Hayato pergunta se as garotas tiveram aula de exploração com o professor Onigawara. Apesar de já terem tido, nenhuma das 3 parece ter gostado muito da experiência. O garoto imita o jeito fanfarrão e arrogante do instrutor, e as garotas acham graça por ser exatamente igual ao sujeito. Como deixou claro com seu breve show, Hayato também teve aulas com aquele senhor ao lado do Shinji, mas são exploradores só no papel, porque eles dormiam nas aulas e não sabiam que os itens que funcionam em masmorras perdem a eficácia se eles ficarem a mais de 3 km da entrada. Pessoalmente falando, Hayato tropeçou e se machucou enquanto corria durante a educação física, e tentou se curar com uma poção dessas, mas acabou só desperdiçando. Aí ele conta que é exatamente esse o motivo pelo qual a universidade foi construída num raio de 3 km ao redor da entrada da masmorra. Todas as pesquisas, bem como a produção de itens e poções, são feitas nessa área. Sobre isso, Shinji e Hayato comentam que as armas também não podem sair da masmorra e quase foram presos por tentarem sair com elas, sem serem vistos. No fim, todos da mesa concordam que o Instituto Oka é rígido nas suas leis, mas que isso é parte do que torna essa universidade tão incrível e eficiente. Nessa hora, Kaito e Haruka chegam com as bebidas, então todos se preparam para partir para a próxima atividade. Assim, eles se reúnem em frente a uma piscina aquecida, e Kaito vê uma oportunidade de nadar até no inverno ao lado da Haruka. Falando nisso, ele se lembra do dia que ela salvou ele quando quase se afogou na piscina da escola primária, assim como salvou ele de um cachorro de rua que atacou o jovem. De ouvido na conversa, Miko comenta que sempre soube que o Kaito não sabia nadar. Hikari sente um formigamento no peito, algo que ela nunca sentiu antes, e por isso não sabe o motivo, apesar de não tirar os olhos do Kaito. Na sequência, eles visitam as 6 quadras de tênis e o campo de futebol da instituição. Ao descer as escadas, Hikari tropeça e é salva na hora H pelo Kaito. Por conta da sua experiência com a exploração de masmorras, o garoto tinha desenvolvido o corpo bastante para fazer esse tipo de movimento. Vendo que os dois estão na mesma posição há algum tempo, Miko pede pro moleque colocar a amiga no chão. Logo depois, um pessoal que jogava futebol acaba isolando a bola na direção da Miko, e mais uma vez, Kaito aparece para resolver a situação, simplesmente devolvendo a bola para dentro do gol de bicicleta. A rapaziada olha de queixo caído para aquele sujeito, enquanto ele finge que nada aconteceu. Pelo menos, Miko baixou um pouco a guarda em relação ao Kaito, por ele ter evitado a bolada que ela ia levar. Nesse instante, aí ele chama o grupo para conhecer o dojo, mas chegando lá, ela se sente nervosa ao perceber que seria ela fazer uma performance de demonstração das suas habilidades. Após respirar fundo, a guerreira realiza os movimentos com eficácia e impressiona os colegas, que observam atentamente cada golpe bem feito até o fim, quando todos aplaudem. Ao ver Kaito aplaudindo, ela percebe que estava ansiosa porque aquele garoto estava olhando, e parece que Haruka notou um olhar diferente dela para ele. No fim da tarde, todos trocam contatos e se despedem. Voltando de trem, o grupo que partiu de Oka comenta sobre o quão incrível é essa universidade. Hayato pergunta qual garota fez mais o tipo do Shinji, e ele responde que as 3. Assinando de cima embaixo, Hayato dá a ideia deles voltarem a explorar, já que a masmorra tá tendo tanta garota bonita. Kaito manda os caras pararem de falar nesse assunto antes que ele surte, mas Hayato vai além e chama um amigo pra masmorra também. Quando Haruta fica de boa com isso, Kaito dá uma acalmada, ao mesmo tempo que fica surpreso. À noite, acompanhando a garota até em casa, ele promete que vai estudar bastante pra passar pra Oka junto dela. Feliz com isso, Haruka pergunta qual das 3 garotas faziam mais o tipo dele, e o garoto dá uma de João sem braço e finge que nunca nem notou o rosto de nenhuma delas. Na verdade, ele gostaria de poder falar sobre isso um dia, mas não hoje. A propósito, o Katsuragi comenta que Kaito tratou as 3 garotas pelo primeiro nome, o que dá a entender que eles têm certa intimidade, além dos amigos também serem tratados da mesma forma, é claro. Isso deixa a garota triste, apesar dela não admitir isso de primeira. Quando chega na porta da sua casa, Haruka entra sem dar maiores explicações e dá boa noite com aquela cara de poucos amigos. Ao chegar em casa e entrar pro banho, o garoto fica encucado com essa questão, mas não demora a considerar que é um caso típico de ciúmes. Ainda assim, ele tenta se convencer que jamais a Katsuragi sentiria isso por ele. Aliás, já que tocou no assunto, ele precisa pensar numa explicação pra ter deixado a Lucy e a Shio sem serem invocadas o dia inteiro. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!